Fala pessoal! No vídeo de hoje de como monta sonho, vocês devem estar se perguntando como que a Sonho em Quatro Rodas chegou nesse processo de restauração dos veículos. Então é imprescindível que a gente volte ao tempo, às origens, à raiz, para entender a vivência, né, que esses dois profissionais tiveram ao longo desses anos, de décadas aí, dos anos 70 até os dias atuais, para apresentar para vocês como que era fabricado um carro, né, como que era feita uma estamparia, um molde, né, como esse carro foi produzido. Então a gente vai saber agora como que foi esse processo dentro da indústria automobilística de 1970 até os dias atuais. Bom, então eu estou aqui diante de dois gigantes, né, que vivenciaram essas décadas na indústria automobilística. E a minha primeira pergunta é entender um pouquinho de como uma carroceria ou um modelo, um molde executado para que a gente tenha o carro final, né? Hoje a gente é acostumado a ver o carro final, mas eles presenciaram isso dentro da indústria. Vou apresentar primeiro para vocês João Sanches, pai, desde 1970, ali na década de 70, trabalhando na indústria automobilística, e Danilo Eduardo Sanches, vindo aí em meados dos anos de 1990 até os dias atuais, né? E aí, a minha primeira pergunta é como que era a elaboração dos protótipos na sua época, João? Vamos lá. Em 1972, eu entrei na automobilística para fazer um curso de ferramentaria. Eu tive o privilégio de que esse curso ele dispunha para os aprendizes estágio em toda a parte fabril. Então eu estagiei em todas as áreas de ferramentaria e montagem dos veículos. Com isso eu vivenciei muita coisa. A construção de uma carroceria na época, ela era feita bem manual, muito diferente do processo de hoje. Eram feitos em mylar. Mylar é um tipo de um papel vegetal, só que ele é bem mais rico, porque o papel vegetal, se cai uma gota de água, ele enruga. O mylar não. Então a engenharia mandava a folha em mylar, com os desenhos de perfil, e aí iam para um setor de chapelona, que se faziam chapelonas em alumínio. Essas chapelonas eram construídas no carro de 100 em 100 milímetros no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. E assim se fabricava uma lateral de carro. E as chapelonas espelhadas para o outro lado se fazia outro carro. Isso fazia com que o carro não ficasse simetricamente perfeito. Existia muita variação de um lado para o outro. Você vê que eu tenho um Interlagos com uma carroceria que foi íntegra e ela tem 100 milímetros maior uma porta que a outra, porque esse carro foi feito na década... 10 milímetros. 10 milímetros, verdade, 10 milímetros. Eu fiquei na parte do centímetro. 10 milímetros um lado do outro. Porque esse carro foi feito em 1960. E nessa época a tecnologia era chapelona. Então, através das chapelonas, se ajustava o manequim, que era um bloco de massa plástica, ia se ajustando até formar o primeiro protótipo padrão, né? Era um protótipo assim, todo de massa. E assim começava a nascer o carro naquela época. Gente, incrível, né? Danilo, e conta aqui pra gente, o que você vivenciou depois lá na década de 90, 2000? A tecnologia também, né, na indústria veio pesado aí, a parte de modelos matemáticos, computadorizados. Então, quando eu nas etapas que eu vi dentro do design, o carro, eu peguei até um processo até de quando quando a indústria decidia qual exemplar fazer. Eu falo disso já. Mas lá dentro hoje existe uma equipe que determina qual exemplar que vai ser sugerido fazer. Então, vai ser feita uma picape, OK. Então, o pessoal decide depois se ela vai ser de grande porte, médio porte, legal. E aí chega para o estúdio de design, nessa etapa que o meu pai estava falando, que nós colocaríamos, né, moldes em chapelonas.
Hoje não mais, hoje é feito isso no computador e aí já não existe mais a possibilidade do lado direito para o esquerdo ter qualquer diferenciação de tamanho. Tudo bem que os tamanhos não eram tão absurdos, foram sendo melhorados. Na década de 60 era uma margem de erro maior, 70 foi diminuindo, mas aí a gente acabou pegando já uma fase que o computador fazia isso de uma maneira muito perfeita. Então o veículo continuava sendo desenvolvido somente a metade dele, escolhia-se um lado, né? Desenvolvia o paralama, lateral, porta, enfim. E aí o computador, né, aplicando lá o espelho ou o mirror, né, como lá na engenharia era tratado, você conseguia criar um modelo matemático no computador desse carro. E aí esse modelo que ele citou, que era feito na massa, a gente chama lá carinhosamente de uma argila. E aí o primeiro modelo, só que aí não é na época dele, aquilo era esculpido manualmente, né? E hoje existe uma usinagem eletrônica, você coloca o bloco dessa argila e com esse modelo matemático você autoriza o computador aí usinando e ele vai usina cada detalhe da maçaneta, do vidro, né? Logicamente esse é um bloco maciço, não é uma porta que se abre, algo desse tipo, mas você passa a ter um modelo em argila pronto para o comitê entrar na aprovação se é realmente aquele exemplar que o marketing estava esperando para lançar para o mercado. O que vocês acharam do porte desse carro aqui? Eu fui ver uma SUV tamanho grande nessa etapa e assim é formidável você ver o carro já numa perfeita escala e totalmente feito computadorizado por igual perfeito. E seria certo a gente dizer que então as carrocerias na década de 70 elas não tinham um padrão de similaridade na questão de medidas, né? A gente consegue ver alguma alteração. E aí, com base nisso, eu acredito que a indústria ela não queira perder uma peça ou queira perder algo na fabricação por conta, às vezes, de milímetros, né? E eram feitos alguns tipos de ajustes nessas peças, tudo sair igualmente, mesmo tendo essas diferenças? Olha, são vários fatores. As peças, elas não tinham uma boa área de matching. Matching seria uma superfície e uma outra, que tinha que estar casada perfeita, mas elas saem abertas, deformação de ferramenta. Então, naquela época, se usava estanho. Todas as carrocerias eram estanhadas, as pessoas ficavam usinando até ficar a carroceria perfeita. Lógico, se chegava quase que perfeita, mas essas carrocerias se alteravam muito. Hoje a área de matching ela é perfeita, então não se usa mais estanho. O estanho foi inclusive proibido devido ao problema de saúde que gera nos funcionários. Mas mesmo assim os carros saíam com dimensões variando de um para outro. Então costumava-se usar calços. Se calça aqui, calça ali, põe uma arruela, põe uma chapinha para procurar acertar. Por exemplo, comprimento de um carro. Cheguei a ver na montadora uma diferença de 5 milímetros de diferença de comprimento. 5 milímetros é pouco, mas para um carro é muita coisa. Então, no caso, o carro estava pequeno, põe-se calços, põe-se arruelas, puxa para trás aonde der para se colocar, e aí eles vão se ficando o mais próximo um do outro. Legal dizer que isso não é uma crítica à montadora em si. Era a tecnologia suprema que tinha-se para a época. Sim, perfeitamente. Então, isso porque você analisar entre todas as montadoras do Brasil naquele momento, todas tinham o mesmo padrão de trabalho. Sim. Isso era o que as engenharias Brasil conheciam. Então, não, né, que às vezes as pessoas podem ver e falar, nossa, o carro então lá era montado. Não é isso, mas era o recurso mais moderno, mais atual para aquela época, para aquele momento. Perfeitamente. Carros que saíam com peças a mais, vamos dizer, calços a mais para tentar se adequar junto com o dimensional de inspeção. E o legal é que isso entra numa fase de ajuste, tanto que isso é evidenciado nos manuais de montagem com vista explosão dessa década, que esses calços não constam nos manuais. Sim. Então, às vezes a gente pode encontrar essas alternativas nos carros
e de repente aquilo não está no manual vista explosão. Pô, mas saiu de fábrica assim? Sim, saiu. Isso não é, porque existia um departamento que quando o veículo estava no processo de montagem ou até montado, identificava algum desalinhamento, alguma coisa não... A montadora buscava sempre a perfeição dentro daquele momento. Então, poxa, essa peça está um pouco desalinhada para aquela, pô, vamos colocar um calço, não vai se jogar uma carroceria fora, não vai se perder uma unidade, jamais. Então, acredito que nessa linha que eram tratadas as coisas lá. Perfeitamente. Bom, e aí a gente se pergunta como que eram pintados esses carros, né? A gente tem um molde, né, um protótipo, e aí como a gente trabalha essa parte da pintura, né? Como que era na década de 70 e como que são nos dias atuais? Essa eu consegui vivenciar os dois lados. Me lembro quando os carros eram pintados, eram feito toda a funilaria, preparado, aí ele subia para a pintura. A pintura parecia uns robôs, aqueles caras que estavam tirando mel da abelha, que o cara se veste todo porque não, por causa da poluição. E eles eram pintados manualmente mesmo, era no revólver ali, por dentro, por fora. O que acontecia com isso? Alguns pontos saía carregado com muita tinta, outros pontos pouca tinta, alguns escorridos, alguns falhados, mas era o processo que tinha na época. Até nessa época, para mudar a cor do carro era complicado. Então, vamos fazer carro amarelo? Se fazia 100 carros amarelos. Aquele dia só tinha carro amarelo. No outro dia, só carro vermelho. Por quê? Para você mudar a cor, você tem que tirar o revólver, lavar ele, vai ter que mudar as tintas, muda tudo. Muito diferente de um processo de hoje. O processo de hoje da pintura, ela é feita totalmente pelo robô. O robô, ele tem o bico e ele pinta, ele joga o leque por igual, ele é todo programado, ele pinta por dentro, por fora. São vários braços de robô que pintam um carro rápido, perfeito e num local considerado o ar mais puro, porque a cabine de pintura de uma montadora, ela é tão purificada o ar que para não ter contaminação em nada. E o detalhe, na hora de mudar a tinta, é só apertar o botão, não quero amarelo, quero vermelho. Ele muda o bico e ele tem todas as mangueiras de tinta já no revólver. E aí, apertou o botão, muda a cor e então sai carros da cor que quiser, na sequência que quiser. Muita melhoria. Esse sistema de bico que você está falando chama-se Paint Mix. Até por isso é um pente, né? A analogia ao nome é um Paint Mix de cores. E esse processo, além de trazer uma melhoria de qualidade para você ter a aplicação homogênea do material, para principalmente pinturas com pigmento, não ficar regiões carregadas que a mão humana não consegue. Então, a engenharia entrou nisso aí, falou assim, até por redução de custos, se você pensar, são unidades que não vão ter retrabalho de pintura, pô, baixamos o custo. E você vai ter um gasto preciso da tinta. Você vai pesar a gramatura dela, vai usar, sei lá, esse exemplo aqui, meio quilo de tinta para pintar um carro. Pode ser que manualmente um usasse 600, o outro 300, enfim. Perfeito, exatamente. Então, o robô, ele tem o modelo matemático daquela carroceria que chegou uma picape. Aí ele já sabe pelo sistema que ele tem que pulverizar assim, 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 que ele tem que bater no leque nessa temporização, né? E aí você acaba tendo essa pintura perfeita. E antes ainda da pintura, que também que eu acho que melhorou muito para a década, são os banhos preparatórios para a pintura. Sim. Que o veículo dos anos 70 tinha muito histórico de apodrecer rápido. Os banhos de imersão, né? Os banhos de imersão, não sei da exatidão de quando começou. Eu entrei lá em 98 e já tinha. Não sei quando. Foi na década de 90. 90, Sim. Né? A unidade vinha a gente chama carinhosamente de elefante, é um pegador que pega a carroceria pelo teto. Obviamente ela está totalmente desmontada, só na lata bruta, saiu da funilaria ali. E ela mergulha em banhos de líquidos protetivos. Ele mergulha literalmente, deve ficar ali coisa de 15, 20 segundos total submerso. Sai, tem a área de escorrer o líquido, que é um líquido assim, com a densidade similar à da água. E aí tem o segundo banho, que é o do Elpo, que eu me lembro bem. Sim, o Elpo. E aí, posterior, ele entrava na cabine de pintura. E legal também, que modernizou muito, é a área de secagem da pintura.
A pintura antigamente secava pela função térmica. Põe lá para secar, porque, né, tantos graus a esperar. E hoje a tinta ela é polarizada. A carroceria ela é polarizada com, não me lembro se ela é com negativo ou com positivo, e a tinta é como se fosse um ímã. Elas são polarizadas de uma forma que a secagem já é mais rápida por conta dessa polarização de aderência. Perfeito. Só para ilustrar, todas as peças do carro, todas, sem exceção, elas têm uns furinhos, porque quando o carro está saindo do banho de imersão, ele sai num determinado ângulo e todas as peças têm um furinho na parte baixa, que é justamente para drenar todo o líquido da imersão. E aí depois o cara põe um tampãozinho e fala, pô, por que a montadora tem esse furo no carro que não passa um fio por aqui? Exatamente. Às vezes, né? É isso aí. É isso. Muito legal. Gente, fala sério, é muito conhecimento, né? Eu tô adorando. E aí a gente imagina, né? A carroceria, bom. E aí a parte de colocação de vidros, que aí agora vamos pensar, lógico, a gente não vai conseguir passar por a linha de montagem para falar de todos os processos que eles conseguiram vivenciar em cada época. Mas é legal em alguns pontos a gente ir comentando, né? A parte de colocação. Hoje a gente consegue verificar tanto aqui na restauração da São em 4 rodas, que a gente tem modelos que a gente tem ainda o acabamento em borracha, onde a gente faz a colocação, e a gente tem modelos que às vezes vêm com o para-brisa colado. Eu queria saber de vocês como que era esse processo na indústria, né? O porquê dessas mudanças. Eu me lembro do início, eu peguei mais o início, era colocado a borracha no contorno do vidro, aquela cordinha tradicional, aí fica uma pessoa dentro do carro e o outro aqui apertando o vidro e batendo com um martelo de borracha e o outro por dentro puxando a cordinha. Esse era o procedimento. Como montamos aqui. Como montamos aqui, exatamente. Depois veio a melhoria que talvez você acompanhou mais do que eu, já o vidro colocado pelo robô, né? O vidro existe um robô que ele tem aquela ventosa similar de prender o celular com GPS no para-brisa ali, né? Tem um robô com 3 ventosonas, 3, 4, depende do tamanho do carro, né? O para-brisa está no estoque aqui, ele já encosta, já dá a pressurização, o vácuo lá para colar e já traz o vidro. O carro vem chegando na linha de montagem, já vem um outro robô e faz a aplicação de cola, perfeitamente de acordo com a carroceria que está vindo. E aí o robô da cola sai e entra o robô de aplicação. É tudo muito. Aí ele tem o tempo de espera, despressuriza o ar comprimido, o robô sai e o carro está com para-brisa, vigia, colado, né? Mudou bastante. Mudou bastante. Sem dúvida. Uma das coisas que a gente até fez um vídeo, uma foto recentemente, foi da colocação feita pelo motor manualmente vinda por baixo da carroceria, né? E aí eu vi que algumas pessoas perguntaram, mas eu pensei que fosse por cima, né? E aí eu queria também entender um pouquinho dessa questão da parte de mecânica, né? Dessa colocação ali nessa parte de esteira, como que era feito isso? Tá. Na montadora, os motores sempre entravam por baixo. É importante salientar que quando a gente está construindo um carro total, você não tem suspensão, então fica prático de montar o motor por baixo. Se for uma manutenção do motor, é evidente que ninguém vai tirar o motor por baixo e pôr por baixo, ele vai ter que sair por cima. Mas como aqui é uma restauração e a gente restaura o carro inteiro, obviamente o motor vai entrar por baixo, como era na montadora, muito mais prático, mais seguro. Lá para a montadora, por que ela usava esse processo? Além de, primeiro ela entendeu que é o modelo mais rápido para a produção. O foco sempre é produzir mais velocidade, mantendo uma ótima qualidade. E aí, como a gente estava falando agora há pouco do processo da funilaria, da pintura, lembram que essa carroceria ela está voando pelo sistema aéreo, e enquanto essa carroceria está pintando, toda a outra parte do carro, suspensão mecânica, está sendo montada na linha de motores, na linha de suspensão, e está rodando nesse carrossel que a gente chama, que é uma engrenagem gigante aí, né, e existem pontos que elas se unem. Então você tem a linha de motores, já como se fosse uma plataforma onde está sendo montado o motor do carro, já com o eixo traseiro. E aquilo, os profissionais estão trabalhando nessa montagem aqui. Essa carro está andando na linha.
e a cabine vindo, saiu da pintura. A pintura, na verdade, ela trabalha com estoque, né? Porque ela, como é um processo mais demorado, ela trabalha antecipado. Existe o estoque da pintura já das carrocerias prontas, que é um negócio gigante, é uma cidade aquilo lá de carroceria já pintada, guardada, e o robô que busca cada um das suas vagas já prepara. E aí, nesse determinado momento, a mecânica está andando, essas carrocerias se juntam. Tem uma linha que vem do andar de cima e junta perfeitamente, a mecânica vai casar. E aí as pessoas, já de acordo com cada função, a gente chamava de grampear, né? No que era fixar toda essa parte já da suspensão com a mecânica vinda por baixo. E aí por isso que a montadora monta assim, que aí depois o veículo já entra numa etapa de montagem, vamos falar assim, daí para frente, né? E a mesma coisa feita no sistema das portas. Sim. A porta também, ela tem uma linha só dela. E aí a porta vem num suporte de porta, como se fosse um carro uma área como se fosse um carro, né? E você tá ali dentro, já monta o vidro, lá. Porque hoje em dia a porta tem o conector. Hoje a porta lá é plugada posterior, não sei nos anos 70, aí você vai me responder essa que eu não sei. Não, essa aí eu acompanhei, eu participei inclusive do processo do doors-off, porque o carro na linha de montagem, ele caminha na esteira com as portas abertas. O espaço que ele toma e depois... Isso era nos anos 70? Nos anos 70. O espaço que ele toma é muito grande e a ergonomia para as pessoas montarem as portas era péssimo, porque o cara tem que trabalhar agachado. Sim. Então surgiu o processo doors-off. Então na pintura ela é pintado a carroceria juntamente com as portas, com tudo. Montada. Chega um determinado ponto, existe um dispositivo que saca os pinos e destaca-se as portas. Então as portas seguem um outro caminho, vai embora. Elas vão no mini elefante que carrega ou as duas, se o carro for 2 portas, ou as 4, se ele for 4 portas. Isso. Como se fosse uma célula daquele carro. Exatamente. Essas portas não se misturam com outras ali. Aí vai vir outra célula, que são as portas Exato. e assim vai. E aí elas vão para uma altura para melhorar a ergonomia das pessoas e aí se monta ela toda. Porque na porta tem muita coisa. Você tem fechadura externa, a maçaneta, o forro de porta, o alto-falante, o vidro, a canaleta do quebra-vento, chicote elétrico. É muita coisa. Então, a pessoa monta, um fica montando de um lado e as outras pessoas montando do outro. As portas vão caminhando. E lá na frente vai juntar essas portas que eram do carro, que foi pintado junta novamente no carro, pluga-se os fios, o chicote, e o carro sai bem mais... Essa eu vivenciei de ponta a ponta. Foi muito legal. Atualmente trabalha da mesma forma, até por conta, não tem como mudar, acredito, por conta da ergonomia. Sim. Isso não volta mais para trás. Gente, eu já tô aqui, eu acho que vocês também, eu tô imaginando uma esteira, isso passando, correndo ali, um de um lado aperta isso, o outro aperta aquilo. E como que faz se precisar, por exemplo, alguém parar? Porque a produção continua. Eu estou imaginando uma esteira vindo como se fosse uma rolante mesmo e cada um fazendo o seu trabalho. Como que fica uma pessoa que ia fazer um parafuso e não coloca? Como né? Porque não pode parar a produção. Tem uma sequência de pessoas para trabalhar ali o processo. Como que funciona? Vai demorar para você. Vamos lá. Olha que eu tô fazendo as perguntas que eu acho que o pessoal também se faria. Não, e é legal, porque eu vi as duas linhas, a antiga e a atual. A antiga, por isso até foi investido milhões em atualização da linha, do carrossel, do elefante. Antigamente, vamos supor que o cara identificasse um problema que ele não poderia passar o problema para a estação da frente, porque você imagina, a linha de montagem é uma sequência. Eu coloco o cinto de segurança para o próximo colocar o banco. Você imagina se eu não conseguir pôr o cinto de segurança? O próximo não pode pôr o banco, então existia uma cordinha aqui, ó, que você puxa, acende uma luz em várias estações, que é para sua liderança ir lá e falar, poxa, qual é o problema? O que está acontecendo? E aí existem os níveis do problema, que se resolve na hora ali, poxa, vamos resolver, vamos... Agora, e se for um problema de uma resolução enorme, que vai demandar horas, talvez até dias, quem sabe? Antigamente essa linha, ela não tinha como você sacar aquele exemplar dela. E por isso que ela foi tão investida para atualizar, porque problemas acontecem em todos os lugares. E aí se investiu numa linha mais atual, então você
existiu aquele problema, puxou a corda, chegou a liderança, constatou que é algo pontual daquela carroceria e não vai atrapalhar nos outros que estão vindo na sequência, você consegue sacar aquela célula da produção ali em determinado ponto, não é? Aí corre lá para frente, tem algumas aberturas que te dão essa saída. Você abre o carrossel, pluga de volta e segue o jogo. Muda lá para vir a sequência do doors off, todo mundo depois tem que ser alterado. Agora, se for um problema que, por exemplo, o montador identifica que é no lote de peças que vai montar e vai parar para os próximos, sei lá, 30, 40 carros, aí existe a parada da linha de montagem. Isso é extremamente custoso, porque uma conta rápida, hoje um carro em média popular quase 100 mil reais, uma montadora produzindo 60 carros por hora, 45 carros por hora na baixa, vamos fazer a conta de uma hora dela parada, quantos milhões a gente está falando? Então, assim, parar a produção é algo que não pode acontecer. Por isso, se existe tanta manutenção preventiva até em cima antes da corretiva, e tem se feito análise das peças antes, análise da carroceria, para tentar se buscar a perfeição para isso não acontecer. E também outro problema também, ainda voltar na parada de produção, é a diminuição do quadro de funcionários. Isso eu presenciei, né? A gente via, tinha sempre o funcionário que era um volante daquela célula, então, putz, o cara precisa ir no banheiro, bora, um vai, o outro... Chegou numa redução de custo, né, para se adequar sempre ao valor dos custos Brasil e tal, que você tem que puxar para usar um toalete, por exemplo, e sua liderança fica no seu lugar. Então, assim, é muito contado isso, e então por isso que quando falta determinados profissionais, aí a linha é contada a dedo para parar, né? Complexo. Verdade isso aí. Me disseram até que quando você puxa essa cordinha para parar a linha, já acende um holofote na cara do diretor lá, porque ele vai descer lá e vai rolar. Holofote não sei, mas o celular dele hoje em dia vai berrar igual louco, porque essa decisão, eu já participei mais de uma vez disso, você tomar a decisão da parada é muito embaçado. Tem que ter pulso. Tem que estar muito convicto que é necessário, né? Aqui na Som em Quatro Rodas, a gente trabalha com vários tipos de chicotes elétricos por conta das carrocerias, né? De acordo com cada década, cada geração e cada marca. Alguns a gente consegue fazer manualmente e outros a gente hoje consegue comprar pronto, né? Como que era, e isso também é algo muito, quando a gente fala, por exemplo, chicote na bancada, né? Então é você realmente abrir todo o chicote, fazer todas as análises necessárias, enfim, eles vão poder falar melhor. Como que era isso lá naquela época, essa questão da parte de elétrica, chicote elétrico, isso vinha pronto, era feito também com carretéis de fios, como em alguns modelos, porque é importante dizer que nem sempre você acha um chicote desse pronto no mercado, né? Ainda carros mais antigos, né? Dependendo da marca. E aí, provavelmente, você tem que, né, retrabalhar esse conjunto, enfim. Como que era nessas épocas e hoje em dia? O chicote elétrico, como tantas outras peças, eram feitos dentro da planta. O chicote era um item. Eu me lembro que eu participei um pouco disso daí. Existe uma ferramentinha que chama-se mini aplicador. Vem os carretéis de fio, a pinça pega a ponta do fio, descasca, injeta no terminal e aí vem o mini aplicador, trava, puxa, mede, corta, descasca a outra ponta, coloca o terminal, mas isso numa velocidade assim muito grande. E esses fios são colocados depois da montagem do chicote, cada fio tem o seu lugar. Existe um painel onde tem todos os terminais, você coloca o fio aqui, aí esse fio passa para cá, passa por ali, vem aqui, ali. Como se fossem uns pregos que isso, o cara podia fazer exatamente, faz as curvas e aí pluga. E aí vai o outro fio com cores tudo diferentes. Isso manualmente. Tudo manual. Coloca-se todos, aí depois grampeia alguns pontos, que aí vai para o setor de fechamento, que chicotar, é para chicotar ele. Mas um detalhe, quando a pessoa acaba de ligar todos esses terminais, ela aperta um botão e aí acende todas as luzes do painel. Quer dizer que todos os pontos estão conduzindo, ou seja, o chicote já sai testado antes de ser chicotado. Era incrível. Hoje o processo moderno, eu não sei o que
o chicote ele está crescendo tanto no carro, né, o diâmetro, porque é tanto fio. Eu não sei hoje como está esse processo. Eu não posso também esclarecer tanto, porque entra naquele processo de que até a gente usa hoje indústria automobilística ou montadora, né? Exato. Porque cada vez mais ela vem tirando alguns processos de serem fabricados internamente. E o chicote foi um deles. O chicote é algo 100% terceirizado, ele já vem pronto lá, chega um caminhão, descarrega, e ele já vem para o sequenciado da linha. Eu acredito que ele seja não tão manual, mas também não tem como correr muito disso. E ele é muito mais feito desmembrados. A gente até comentou do doors off, o chicote de porta é um. Sim. Praticamente o chicote elétrico dos antigos é um chicotão Só. para tudo, aí vai ramificando. E aí são diversos conectores, então eles são feitos em escalas menores, porém eles são muito mais parrudo em volume de cabo, porque Sim. hoje a tecnologia embarcada requer muito mais. E aí eles estão testados também, tem aí, falando do doors off, falando da área de painéis lá na produção. Existem uns simuladores para cada item. Então vem a porta do doors off, antes de ela descer para a linha final, espeta lá o conector no simulador, aperta aqui o botão, testa o vídeo, testa a trava, testa tudo, solta, porta ok, vai embora. Painel é a mesma coisa, o chicote foi testado no fornecedor, mesmo assim, conecta no painel, antes de vestir o painel no carro, tem um robô que fica com aquele painelzão aqui, a linha esperando, espeta o chicote, testou, funcionou todas as funções de painel, dá o enter, o robô faz e encaixa ele dentro do carro. Assim. E, então, o chicote se modernizou muito, mas ele saiu de dentro da fábrica, né? Muita coisa saiu. Muito. Eu sou do tempo ainda que dentro da planta fabricava a bateria. De Colocava baquelite, o líquido lá dentro. de bateria, era baquelite, Você me colocava contou o do líquido. banho de cromo também era lá dentro. Sim, banho de cromo ficou por muito mais Eu tempo. trabalhei na desativação do tanque de cromo, então eu imaginei que tinha os para-chocão dos anos 70, né? Isso não tem mais, cromo não existe mais lá dentro, bateria, chicote, cinto de segurança, o banco vem pronto. Antes tinha a área das costureiras. Sim. E o banco era feito lá dentro, produzido lá dentro. O banco era produzido, a gente chamava de fonfon, aquela espuma injetada, né? E assim, isso também vem prontinho, vem numa carreta lá, descarrega. Por isso, cada vez mais o nome montadora do que o nome fábrica a gente vem ouvindo no mercado atual. Já que você está falando no banco, eu me lembro também o processo. O banco ele ocupa um espaço razoável na planta. Sim. Então eles criaram o processo just-in-timer dos bancos. Os bancos foram terceirizados, vinha uma carreta, ela tem hora programada para chegar e ela já embica a traseira dela Uma doca. numa doca, exatamente, a doca da linha, e ali descem os bancos e dali ele já vai direto para o carro. Mas esse just in time, ele é para todas, para o banco, para Sim. o chicote. E lembra que eu falei que o sistema inteligente, ele já sabe se vai vir 2 picapes, um carro Sim. SUV. E esses componentes já vêm sequenciado no pallet, no bin, já do prestador. Exato. Então o cara tem lá a informação vai ter essa lista de carros nessa sequência. Aí ele monta lá, coloca no caminhão, empilhadeira desce lá da doca, já põe para a linha de montagem, tudo é orquestradamente perfeito para não dar pau. Senão poderia montar um carro vermelho com a porta azul, imagina que Exatamente. absurdo, né? Muito. Vidro elétrico de um lado, do outro manual. Isso tem que ser muito bem orquestrado. Muito legal. Bom, e agora que a gente viu que a carroceria já tomou-se forma, né? A gente tem aí toda uma linha sequencial de montagem. Como que é feito o teste dessa carroceria quando ela está pronta? Essa daí é talvez a parte que eu mais gostava de ver, porque o carro ia funcionar, né? Existem os rolos de teste. Ou seja, o cara entra no carro, liga, engata a primeira e sai. Primeira, segunda, terceira. Só que a roda vira para frente e o rolo vira para trás, então ele não sai do lugar. Como se fosse um dinamômetro esse equipamento. Exatamente, O carro um dinamômetro. não faz rua com o carro, é ali dentro. Então, e ali o cara ele acelera, ele até não sei a que velocidade, mas ele fica rodando, testa tudo. Até tem um detalhe, depois que ele testou quase que tudo lá, ele dá um toquinho no volante e aí ele sai do rolo liso e ele entra no rolo excêntrico. E aí o carro fica
vibrando, que é justamente para ver Simular se vibração, se não tem coisa solta lá. Eu me lembro que um dia eu estava do lado vendo o teste disso aí, eu não sei se o cara se empolgou demais, quando ele virou o volante para ir para o rolo excêntrico, ele virou muito e o carro pulou para fora e bateu. Aí o cara tocou o pé no freio, parou no ato, porque o carro não tinha inércia, né? O carro estava parado, só o motor, mas chegou a bater, porque na hora do teste. Olha só, então isso já teve evolução. Terminou de montar o carro ali na linha, né? Ele vai pro rolo teste, que é esse cara aí. Esse teste é feito ali para cambiar em linha reta. Não tem mais o teste de extersão, pelo menos nessa indústria em questão, né? E aí foi feita uma área, pegaram alguns metros quadrados e fizeram diversos simuladores reais no piso. Tem uma área que foi colocado um cabo de aço, assim, ó, vou te falar de quase que 1 polegada de diâmetro, trançado a cada 30 centímetros. Aí tem lugar que colocou os paralelepípedos mais alto, mais baixo, hora que foi feita lombadas a cada 1 metro. Então, o teste é feito ali dentro da planta. E lembrando, você que já viu aquele monte de adesivinho no para-brisa do carro quando ele é zero, o cara da linha mecânica já deu ok ali que cambiou, ele vai lá e ok no para-brisa. Aí ele sai daí, ele vai para o teste de suspensão, ruído, tudo ok? O segundo adesivinho no para-brisa. Tapeceiro avaliou, tá tudo ok? E vai, por isso você vê lá, acho que são 7 ou 8 adesivos normalmente. E aí o último que eu peguei, que aí pegava esse que não precisa mais fazer extersão, que é feito nesse terreno rústico real, ali é feita na área, aí ele tem um último teste que é o de entrada de água. Cara, o cara entra literalmente com a carroceria debaixo de um super chuveirão ali, que vem água de lado e de cima com altíssima pressão. Lembrando que não é um gasto de água excessivo, existe um tanque por baixo, que não é algo que precisa, a água está potável para isso. E aí vai dando aquelas borrifadas e o cara fica dentro do carro analisando, né? Pô, tem algum foco de entrada de água nessa carroceria? Não tem, é o adesivinho da entrada de água no para-brisa, que é o último praticamente, para o veículo ir para o pátio de distribuição de venda. Então isso teve todo vem acontecendo essas mudanças, essas evoluções, talvez pelos acidentes, talvez eles mudaram essa forma e fica muito bacana, muito seguro agora de você levar. Por isso que às vezes você compra o carro zero e fala, pô, mas tem 17 quilômetros rodados. Um pouquinho tem que andar, ali mesmo, interno, às vezes uma manobra de concessionária, isso acontece. Muito legal. Essa parte eu quase não participei. Eu só participava dos rolos, né? O rolo liso e o rolo excêntrico. Já essa parte de, vamos chamar de campo, né? Porque ali campo. Você pega ruído na suspensão, sim, que lá não pegava. Exato. Então você tem a suspensão, porque ali você trabalha só a traseira, quando é traseira, quando é dianteira, quando é... Ali não, você consegue captar todos os ruídos do carro. Então a pista é um cenário mais real. Sim. Então foi desenvolvido do lado da linha de montagem, você só atravessa a rua e já está nesse parquinho de diversões aí para você legal. O carro. Gente, foi demais, foi incrível esse bate-papo, foi maravilhoso, a riqueza de detalhes, de conhecimento. E lógico que nós teremos ainda outros vídeos falando um pouquinho mais, porque um assunto acaba levando em outro e outro e outro, então a gente sabe que ainda tem muita coisa para contar. Então se você gostou desse vídeo, já coloca aí o sininho para notificação, deixa o seu comentário, né, que é muito importante para que a gente consiga aí manter as nossas gravações. Fui. Olha, para mim, esse bate-papo aqui foi muito legal, parece incrível. Eu nunca tive um bate-papo sobre a montadora que nós trabalhamos. Foi muito legal. Eu vejo que eu peguei uma parte inicial, talvez o final eu não tenha, mas ele tem. Então agora nós entendemos aqui um bate-papo legal. Ó, vamos juntar o que a gente sabe, vamos em frente aqui, hein? A sonho não para, você sabe disso. A sonho ela é tão diferenciada nos processos exatamente por todo esse conteúdo que a gente tem aí de anos de bagagem, mas não posso deixar de dizer o quanto é honroso fazer um bate-papo com meu pai. Agradeço muito. Parabéns, meu filho. Grande garoto.